Bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Boitempo para participar como mediadora desse curso e parabenizar a realização do evento incrível dessa semana. Essa é a segunda aula do curso Democracia Pode Ser Assim, História, Formas e Possibilidades. E o tema da aula de hoje é História da Democracia na América Latina. É uma aula que vai abordar a história da democracia sobre o contexto latino-americano, elaborando um abrangente balanço das experiências políticas na região. Essa aula será ministrada pelo professor Antônio Carlos Mazeu, que é professor do programa de pós-graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo, também professor da pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que aqui durante o evento vai lançar também o livro Os Portões do Éden, Igualitarismo, Política e Estado nas Origens do Pensamento Moderno, como já foi anunciado, e os demais livros que tratam do tema da democracia no mundo antigo e também a relação entre Estado e burguesia no contexto brasileiro. Sem mais demoras, então, eu passo a palavra ao professor Antônio Carlos Mazeu, que vai realizar a sua aula por volta de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e depois nós abrimos para as questões, para o debate. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a Dani aqui, que vai estar comigo nessa manhã, vocês que estão aqui, né? E agradecer o convite da Boitempo, do SESC, para esse papo, né? Porque, obviamente, isso aqui é um papo, né? Vendo alguns amigos aqui que eu tenho, que eu quero saudá-los. Mas o seguinte, a professora Virgínia, que já chegou, está aqui de manhã, e, enfim, é um papo rápido, não é? Quer dizer, não dá para a gente pontuar o conjunto da questão democrática na América Latina, a não ser pegando no seu plano mais geral e particularizando. Com certeza, o Brasil vai ser alguma coisa mais quente para nós pelo momento que a gente vive. Ainda que nós tenhamos o Equador pegando fogo, né? A própria Argentina numa perspectiva nova. Mas a gente tem que começar dizendo o seguinte, com certeza, a professora Mariana Chauí ontem fez um percurso da democracia, né? Um longo percurso da democracia. Mas eu quero pontuar algumas questões que provavelmente ela já tenha tocado, né? Da seguinte maneira. Primeiro, assim, por que democracia? Essa é uma pergunta, né? É até título de um livro de um dos meus professores lá da USP, né? Por que democracia? Na verdade, quer dizer, eu diria o que é a democracia e por que ela aparece, como ela aparece, né? Quer dizer, com certeza, a gente tem que retomar aquela ideia. A democracia, quando ela aparece como resultado de um largo processo de luta de classes no mundo antigo. Não é que ela apareceu porque as pessoas resolveram, vamos nos reunir aqui, fazer um governo de amigos, de companheiros, mas a democracia foi resultado, antes de mais nada, ali no mundo grego, no mundo antigo, no período arcaico, da Grécia arcaica, lá pelo sétimo, antes da nossa era, não é? Quer dizer, ela nasce da emergência de um campesinato extremamente vigoroso, não é? Que se liberta, de certa maneira, da opressão dos reis do período micênico, não é? E que implementam uma luta de classe tão grande que acaba com os reis em toda a Grécia. Na Grécia, a partir do século VI, não tem mais rei. Tem até uma famosa peça de Ésquilo, que chama-se Sete contra Tebas, que a gente encontra na banca de jornal, 10 réis da LPM. Vale a pena ler essas maravilhas que a gente acostuma não conhecer. Nessa peça, chega um estrangeiro em Atenas, no porto de Patras, que é o porto de Atenas, até hoje é o porto de Atenas, chega lá,
e pergunta assim para o pessoal, por favor, me levem ao seu rei. Aí os caras começam a dizer o seguinte, começaste mal o estrangeiro. Aqui nós não somos regidos por reis, mas aqui nós mesmos, né, elegemos os nossos governantes. Aqui vivemos uma democracia. É claro que essa peça ela vai mostrar, uma peça do mundo arcaico, né, uma peça antiga pra caramba, mas vai demonstrar o grau de força que tinha, não é, o surgimento desse campesinato, que antes de criar a democracia criou um igualitarismo muito forte, criaram os cidadãos isonômicos, o politói isoi, como se falava em grego, né? O cidadão isonômico, e esses caras conseguiram, durante um tempo, fazer, de certa maneira, um contraponto aos grandes poderosos terratenentes, latifundiários daquela época. Você vê que a coisa não é nova. Não é? Então, a democracia nasce, de fato, como resultado de luta política, de luta de classes. Né? Isso é uma coisa importante a gente registrar. A segunda coisa, quer dizer, que é a má notícia, não é? É que quando a democracia ganha a maturidade e o igualitarismo vira democracia, você já tem a hegemonia de um modo de produção escravista, você tem a emancipação dos senhores de escravos para que possam pensar e escrever enquanto que os escravos trabalham, e você tem uma recomposição política com inferioridade no papel político dos camponeses na Grécia. Isso lá pelo século V, chamada Idade de Ouro da democracia grega. Ora, isso nos demonstra o seguinte, bom, a democracia nasce como resultado de uma luta política muito dura, os gregos chamavam de stasis, que era um período eles chamavam isso de permanente luta de classes, sofrimento, dilaceramento, que os teatros gregos, a tragédia grega explicita, ou pelo menos alegoriza, não é? essa dramaticidade dessa luta de classes, mas que termina com a hegemonia dos senhores de escravos, com o modo de produção escravista e com, de certa maneira, a exclusão dos camponeses de um certo protagonismo. A má notícia é que, mesmo no período que os camponeses tinham mais protagonismo, na verdade, o papel da democracia estava sempre subordinado ao poder econômico. Isso já no mundo antigo. Tem um grande historiador, já falecido, estadunidense, que trabalhou muitos anos na Inglaterra, o Moses Finlay, que tem uma quantidade enorme de textos sobre a Grécia, trabalhou, inclusive, com textos arqueológicos, tal, que descobriu uma carta de um tal de Dimitri, eu não vou lembrar o nome do cara que ele faz a interlocução, e ele manda a carta para um cara que morava fora da capital, fora de Atenas. Lembrando que a polis era, inclusive, o interior, não era só a cidade, mas era, né, o próprio interior, o que eles chamavam de sinoiquismo, né, incorporava tudo. E ele fala para o cara, escuta, você não quer vir aqui para Atenas para a gente fazer aqui uma discussão, para votar na Ágora? Né? Aí o cara responde a carta. Olha, felizmente eu não vou poder, porque eu tenho época de colheita, eu tenho minha mulher, um filho e um escravo. Eu não vou poder, de fato... Ele falou, não se preocupe, se é por isso, estou mandando aí 5 escravos para cuidar da colheita da sua plantação, e você vem aqui votar, né, votar comigo, provavelmente. Né? Quer dizer, então, essa ideia do poder econômico e da democracia é tão velha quanto a história do Ocidente. Né? O segundo momento da democracia, depois ela praticamente desaparece, ou ela vira instrumentalizada, ou ela é instrumentalizada na experiência do período romano, tanto do período monárquico como do império, não é? Do reinado, da república e do império, ela passa a ser muito manipulada, muito permeada por um Senado autocrático, um Senado aristocrático, cerrado, né? Fechado, com posições muito fechadas. E aí, no mundo moderno, quando eu falo no mundo moderno, na divisão clássica da historiografia, até a gente arrumar um outro jeito de mudar, de definir a história, é depois da queda de Constantinopla, 1453, né? Quando você tem uma mudança ali nas relações de poder, de territorialidade e assim por diante. Né? Então, o período moderno vai nascer lá no século XV, a época moderna, né, que é a época dos estados modernos, do absolutismo, é ali que vai surgir uma outra forma societal,
que é a que vai nos interessar mais imediatamente, que é quando surge a burguesia e ela volta a ver, vai visitar o mundo antigo. Mas ela só vai visitar, ela não repete o mundo antigo. Ela cria uma outra democracia, ainda que, lendo os teóricos do mundo antigo, principalmente Platão e Aristóteles, né? Platão não era o homem da democracia, ele era o cara contra a democracia, inclusive, porque ele gostava do igualitarismo do mundo arcaico, né? Mas, de qualquer maneira, esses caras revisitados vão constituir a base da ideia da democracia, da política e do Estado, né? Chamado Estado burguês, que eu trato aqui nesse meu livro, Os Portões do Éden. Mas o interessante é que essa visita ajuda, inclusive, a trabalhar a seguinte questão. Olha, nós podemos ser todos iguais. Os gregos eram, só que eles eram iguais e diferentes, né? Somos iguais na lei, a lei é a lei, né? Mas somos diferentes na nossa inserção no mundo real. Ora, o que vai dizer o Marx, né? O Marx vai dizer, olhando esse processo, olhando o mundo antigo, olhando o mundo moderno, né? Ele ainda muito jovem, pensando essas questões, dizia o seguinte: bom, a grande questão do mundo burguês é que, tanto como no mundo antigo como no mundo moderno, eles vão abolir a propriedade privada no plano abstrato. Então, essa é a primeira questão da democracia. Quer dizer, eu não sou daqueles que sou iludido pela democracia. Eu não tenho ilusão. Eu acho a democracia um espaço importante, mas eu acho que a democracia é um espaço de desigualdade e de exploração de classe. Isso é um dado histórico. Quando a burguesia olha e fala, bom, a gente pode ser todo mundo igual perante a lei, mas nós vamos ser diferentes, nós seremos diferentes no mundo real. No mundo real aonde? Na inserção dos cidadãos no processo produtivo. Então, nós somos todos iguais. Eu, vocês, o dono do banco Safra, o dono do banco não sei o que lá, somos iguais? Somos. E podemos, inclusive, sonhar, olha, a gente sai daqui, meio-dia, mais ou menos, bom, vocês vão comprar meus livros, então, é meio-dia e meia, né? Aí, depois, a gente pode combinar de todo mundo, vamos lá em Congonhas, a gente freta um avião, vamos todo mundo para Paris, passar um belo fim de semana. Podemos fazer? Podemos. Quer dizer, é possível? É possível. Não. Podemos? Podemos. É possível? Não. Né? Porque o que nos faz diferente é exatamente o poder econômico. E não só nessa brincadeira, mas o poder econômico também na questão do próprio Estado. Né? Quer dizer, o policial que para um cara que mora nos Jardins não tem o mesmo comportamento que para um cara no Jardim Ângela, em São Paulo. Apesar de chamar Jardim, eu falo Jardim Europa, Jardim Paulista, né? Aqui em São Paulo é uma coisa. Quando eu falo Jardim Ângela, a periferia é outra coisa. E a maneira, inclusive o próprio comandante da PM em São Paulo fala isso. Não, eu não posso tratar o morador dos Jardins aqui, né, perto da região da Paulista, Ibirapuera, Paulista, igual eu trato o morador do Jardim Ângela. São pessoas diferenciadas. Então, a democracia, eu acho que ela tem mas ela é positiva, por outro lado, porque ela dá espaço de organização, espaço de fala, espaço de posição. Então, é melhor uma democracia do que uma ditadura. E a nossa, agora, indo para a nossa América Latina. A América Latina é descoberta exatamente no Renascimento, né? Lá pelo século XVI. E vivia-se a ideia, três ideias importantes. Primeira, a ideia do igualitarismo. Todo mundo era igual, todo mundo era capaz de fazer qualquer coisa, todos os homens eram homens dinâmicos, homens e mulheres, homem aqui no sentido da humanidade, né? Os homens são homens dinâmicos, todos têm capacidade de fazer tudo, né? Então, tudo que nós fazemos se equivale. Um dos elementos da igualdade formal do mundo contemporâneo, do mundo burguês, é a ideia de que tudo que a gente faz é a mesma coisa. Então, se eu faço essa mesa, você faz esse tablado, para o mundo burguês é a mesma coisa. Aí vai dizer o Marx, olha, não é bem assim. Isso, inclusive, é a crítica que ele faz ao igualitarismo burguês. E talvez seja a raiz da ideia do igualitarismo burguês. Por quê? De fato, se você fizer essa mesa e eu fizer esse tablado, isso não nos dá nenhuma diferença ética. Fizemos um trabalho. No entanto, quando eu fiz essa mesa,
ela vai valer, pelo tempo de trabalho que eu gastei para produzir essa mesa, vai valer uns R$10. E o tempo de trabalho que eu gastei para fazer esse tablado enorme vai valer R$100. Então, os trabalhos não se equivalem no que se refere ao tempo que você gasta para produzir uma determinada mercadoria, que aqui são mercadorias. Ora, isso é que faz a diferença entre o trabalho das pessoas, né, e o resultado do trabalho, né, que é o valor que cada mercadoria tem, que é determinado pelo tempo de trabalho que o trabalhador gasta para produzir uma mercadoria. Se nós abstrairmos isso, a ideia de somos todos iguais perde a dimensão da inserção de cada um de nós no processo produtivo, na vida econômica. Né? Vocês estão me acompanhando? Se vocês acharem que está difícil, levanta a mão que eu falo de novo, tá bom? Eu sei que é uma conversa muito introdutória e tem diferenças aí na concepção e no conhecimento. Então, peço que vocês me ajudem aqui a conduzir esse papo que nós estamos fazendo. Quando você pensa na América Latina, então, quando os caras chegam, eles chegam com essa ideia de que somos todos iguais. Só que eles chegam aqui e dizem o seguinte: bom, não podemos ser todos iguais, porque os caras daqui não são cristãos, pô. Primeiro, aquela coisa de que, olha, ser cristão é demais. Né? O cristianismo veio para... É a ideia que rolava naquela época. O cristianismo veio para não só salvar a humanidade, como para construir em cada um de nós uma individualidade, né? Sendo que essa individualidade tem em si uma divindade. Todo homem tem em si Deus. Mas que Deus? Não, o que eu estou falando é o Deus cristão. E aqueles que não conhecem o Deus cristão? Não, o Deus cristão deu para aqueles que não conhecem um direito natural que está no coração dos homens. Mas não basta, ele tem que conhecer a palavra. Se o cara não conhece a palavra, ele é um selvagem. E começa, então, aquela coisa de eu chegar e falar, mas o índio não conhece a palavra. O índio não tem nem sequer uma lei escrita. Esse cara é selvagem. Então, nós vamos impor qual palavra? A palavra de Deus, impor a palavra desse cara na ponta das baionetas e dos canhões, e na boca dos canhões. Que é o que vai acontecer quando chegam os europeus aqui no nosso continente. E mais do que isso, né? Vamos lá na África trazer também os escravos negros, porque os negros, escravizar os negros e trazê-los escravizados para a América, porque, afinal de contas, eles não conhecem a palavra. E quando chegarem aqui, mesmo escravos, eles poderão ser livres se eles aceitarem a palavra de Deus. Ora, esse é o segundo núcleo ideológico que vai permear a América Latina. E o terceiro são as formas de organização do trabalho e da produção. Não? São três questões que parece que não dizem alguma coisa, mas vocês vão ver como elas têm a ver com tudo. Né? Então, escravidão, ou, em alguns lugares da América Latina, um tipo de servidão, a encomienda. O que quer dizer a encomienda? Pegava aqueles índios, e, por exemplo, na América Central, na América do Norte, eu digo América do Norte e México, porque tem América do Norte, Canadá e Estados Unidos, que também é diferente, mas quando você pensa na América Central, América do Norte e México, né? No Peru, por exemplo, algumas regiões da Bolívia, da Colômbia, eram índios camponeses que tinham uma propriedade mítica da terra, tinham uma sociedade estatal, né, um modo de produção palacial praticamente ali, nessas sociedades. Ali você não precisou escravizar os índios. Você simplesmente transformou aqueles índios em trabalhadores forçados, que é o caráter da escravidão do mundo moderno. Quer dizer, enquanto que na escravidão lá da Grécia Antiga, o escravo trabalhava para produzir para consumo imediato, chamado valor de uso, o escravo da América, né, ele produz para o mercado. Então, como ele produz para o mercado, o caráter da servidão é outro. É um servo que trabalha como trabalho forçado, produzindo, não é, mercadorias para o mundo, para a Europa. Portanto, ele tem um outro caráter. É uma grande discussão que não dá para a gente fazer aqui hoje. Mas é um outro caráter, a escravidão moderna. Então, o fundamento da escravidão e o fundamento do trabalho forçado, das encomendas, né, em algumas regiões da América Latina, vão construir um quarto elemento, que são
os senhores de terra e senhores de escravos. Então, quer dizer, esses 4 elementos que eu pontuei aqui são aqueles que constituem o marco da história da América Latina, principalmente, articulando produção monocultora em geral, né? Produção fundamentada no trabalho forçado, ou escravo ou encomenda, né? Dependendo do lugar, e o senhor de terras e de escravos, ou senhor de almas, né? O senhor de escravos, o senhor de seres humanos, né? Ora, mas não é só isso. Quer dizer, você tem uma economia subordinada a 2 metrópoles. No caso da América Latina, a Espanha é uma metrópole mais forte, mais rica, e Portugal uma metrópole meia-boca, vamos chamar assim, né? E é interessante, porque Portugal foi o primeiro Estado nacional do mundo, né? Ali que surgiram o primeiro grande Estado nacional, com a Revolução de Avis, né? No final do século XIV, 1385, mais ou menos, né? E ali surgiu o primeiro rei, a primeira aliança da burguesia com uma nobreza transformista, tal, mas não foi para frente, né? Então, pode-se dizer que ali tinha um vir-a-ser que não se completou, né? No caso de Portugal. E a Espanha foi um pouco mais para frente, mas tanto a Espanha como Portugal não conseguiram sair do período do mercantilismo, ficaram ali inseridos naquela forma econômica e acabaram se transformando em metrópoles subalternas, ou a França ou a Inglaterra, né? No caso da Espanha, a França, no caso de Portugal, a Inglaterra. Mas isso não muda o caráter da forma de organização dos estados na América Latina. Primeiro, eram colônias, né? Colônias que estavam subordinadas ao exclusivo colonial. O que quer dizer exclusivo colonial? É um termo que se usa para falar do monopólio. Então, tudo que se produzia aqui passava pelo monopólio, né? Chamado monopólio da coroa. Atenção, coroa o Estado, né? Não é aquela velha bonita. Monopólio da coroa, né? E esse monopólio da coroa, ele controlava tudo, o que você podia produzir, o que você podia exportar, o que não podia ser produzido. Em geral, mesmo nas colônias da Inglaterra, da América do Norte, durante um largo tempo, até o processo de independência, você não podia ter indústria, porque não podia concorrer com a indústria, no caso da Inglaterra, que era o país que estava se industrializando, já tinha manufaturas, tal, né? Já, no caso ali já tinha até indústria no final do século XVIII, né? Ali era uma coisa muito, muito importante não deixar que as colônias inglesas da América do Norte produzissem alguma coisa, que não fosse produtos agrários, né? Então, uma das coisas importantes é que a América, no seu contexto, né, inicialmente, ela vai soldando uma forma econômica agrária, né? Tipo assim, entre aspas, uma vocação agrária, como se fosse possível uma vocação histórica. Mas vamos dizer, é uma construção onde a economia da América Latina é uma economia agrária, subordinada a donos de terra, subordinadas a uma metrópole, baseadas no trabalho escravo ou no trabalho forçado, dependendo da região onde nós estamos falando. Mas vamos falar aqui trabalho escravo / forçado, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas o que é interessante é que esse caminho é um caminho que, vamos dizer, vai selar, de certa maneira, soldar, de certa maneira, o futuro, o caminho para o século XX da América Latina. No caso dos Estados Unidos da América, ele vai ser uma exceção, né? É o tipo assim, você pode até dizer que no Brasil nós temos dois grandes polos da América, que são duas grandes referências para se entender a América. Os Estados Unidos de um lado, o Brasil do outro. Dois grandes países. Um fez uma revolução democrático, burguesa e anticolonial. O outro não fez revolução nenhuma e continua numa linha de economia colonial. Né? Eu já explico isso. No caso dos Estados Unidos, de fato, rompe com a característica histórica de uma colônia. Ela faz uma revolução, ela cria uma burguesia interna, mesmo não podendo ter manufatura, ela cria manufatura na região norte,
ela tem uma forte economia exportadora no Sul, ela consegue fazer uma ruptura revolucionária com a Inglaterra, tem uma guerra de independência. Você pode dizer que, de fato, nos Estados Unidos aconteceu uma revolução burguesa. Uma revolução nacional, democrática e anticolonial, ainda que seja no caráter, nos marcos de uma revolução burguesa. E o resto da América? O resto da América olha e fala, bom, isso é uma coisa que nos interessa, né? Não interessa diretamente. Como é que nós vamos fazer? Bom, primeiro, você não tinha no resto da América uma burguesia industrial como você criou nos Estados Unidos, né? Segundo, você não tinha nem mentalidade nacional. Então, tinha alguns núcleos com algumas referências, Agora, uma ideia de construção de nação na América Latina ela vai chegar mais tarde, enquanto que nos Estados Unidos, já no século XVIII, ela é forte, né? Quer dizer, inclusive, o próprio liberalismo lá é forte. Isso não quer dizer que você não tinha um liberalismo aqui. Só que, e mesmo lá, você não tinha um liberalismo igual. Vamos pensar o seguinte, um cara do norte, ele não trabalhava com o trabalho escravo. Ali no norte, o processo de acumulação de capital foi através dos farmers, os sitiantes, né, que trabalhavam, produziam em unidades familiares e tal. No sul, você tinha alguma coisa muito parecida com o Brasil, você tinha escravidão, né? Então, você tinha, inclusive, uma outra burguesia que pensava de outro jeito, inclusive a economia, pensava de outro jeito o próprio país e pensava de outro jeito a relação que ele tinha com aqueles escravos, né? Em geral, quer dizer, o trabalhador, o senhor de terras daquele período, da América, que tinha o escravo, considerava o escravo uma coisa que trabalhava para ele, ponto, né? Não tinha muito apreço, né, por aquele ser humano que ele nem considerava como ser humano. E mais do que isso, né, quer dizer, para ele ficar naquela condição, era muito confortável, tinha quem trabalhasse para ele, e se a pessoa adoecesse ou morresse, ele substituía por outra e sem nenhum problema. Mas todo mundo aqui deve ter visto o Django Livre, né? Todo mundo viu. Quem que viu? Levanta a mão, vamos ver. Eu também. Né? Então, o Django Livre, para mim, é um dos filmes do Tarantino que eu mais gosto, porque ele é didático na questão da escravidão e na questão da ideia de que ali, naquelas regiões onde tem trabalho escravo, impossível pensar nem mesmo a democracia formal que nós estamos falando. Nem isso era possível pensar ali. Como é que você vai pensar a democracia onde a maioria dos trabalhadores são escravos? Como é que o cara vai ser cidadão se ele é escravo? Então, eu acho que esse é o primeiro problema da América, não é? No caso dos Estados Unidos, ainda pegando ele como extremo, caso extremo Estados Unidos, caso extremo Brasil, mas no caso dos Estados Unidos, eles fizeram uma revolução democrática em dois tempos. No primeiro tempo, foi a ruptura com a Inglaterra. Precisou romper com a Inglaterra, precisou fazer uma guerra civil, precisou organizar exércitos populares, fez até um exército também nacional, mas tinha muito exército popular, grupos de guerrilha, tal. Isso aconteceu, né? Eu diria que um filme que ajuda a gente a entender isso é O Patriota. Apesar dos pesares, é um filme que fala a verdade o que tem ali. A opressão do Império Inglês e tal. Os exércitos populares que se organizam para combater o exército inglês e tal. No entanto, quando se faz a independência, qual é o problema da independência? 2. Como é que nós vamos desenvolver a nossa indústria? Precisamos desenvolver uma indústria, precisamos desenvolver uma economia autônoma, mas nós temos um problema lá no Sul, que é a escravidão. A escravidão não ajuda, primeiro porque é uma coisa atrasada, não ajuda mais o mundo que nós estamos querendo construir. Essa é a cabeça da burguesia dos Estados Unidos. Quando o mundo chega no século XIX, fala, não dá para a gente continuar tendo trabalho escravo se nós queremos desenvolver força produtiva. Nós queremos trabalho assalariado. Não é que os caras eram bonzinhos. Espera aí, né? Tem bonzinho nessa história. É que era mais fácil você pagar o trabalhador assalariado do que manter a escravidão com um atraso tecnológico e assim por diante, né? Com uma agricultura atrasada. Então, o que acontece? A segunda fase da Revolução Burguesa nos Estados Unidos, a Guerra Civil, a Guerra de Secessão.
né, que termina com a derrota do Sul, mas não é só a derrota do Sul. As tropas do Norte, né, do Exército da União, entram no sul dos Estados Unidos, destroem a forma econômica arcaica, baseada na escravidão, fazem reforma agrária e entregam as terras para os ex-escravos. Claro que depois os bancos tomam, não tem nenhum problema. Entrega hoje, amanhã eu pego de volta. Entregue hoje e devolva amanhã, né? Aquela coisa do... O banco vai lá, o cara se endivida e pega as terras. O que não conseguiu pegar rapidamente, pegou mais tarde, pegou no século XX. Tal, né? Outro filme para ajudar, As Vinhas da Ira. É um filme antigo, do John Ford. Ó, né? Filme, vale a pena, baixa na internet. É um filme que conta exatamente como é que os bancos tomam as terras dos pequenos proprietários, né, e esses caras se transformam em boias frias. É maravilhoso. Tem um livro do John Steinbeck, né? As Vinhas da Ira. Mas isso tudo para ajudar a gente a entender esse processo. Bom, os Estados Unidos resolveu o problema dele e nós não resolvemos o nosso problema. Por quê? Primeiro, nós não fizemos uma revolução burguesa. Pô, mas tem que fazer uma revolução burguesa? Seria melhor. Mas por que você é a burguesia? Mas era uma revolução democrática. Pô, legal, melhor do que você não ter revolução democrática, não ter democracia e ter o trabalho escravo. No nosso caso, nós somos um dos últimos, talvez o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós abolimos a escravidão na aurora do século XX, né? 1888, na aurora do século XX, né? Quer dizer, no 47 do segundo tempo, que nem jogo do Corinthians. Mas só que naquele jogo quem ganhou não foi o Corinthians, né? Desculpe, né? Foi o time adversário, né? E, na verdade, quer dizer, isso, se de um lado você teve, já falei 30 minutos, eu estou só no prolegômenos, né? Se de um lado você teve outros países que pelo menos ensaiaram um processo de independência, aqui a coisa foi mais complicada. Vamos pensar, por exemplo, qual foi o primeiro país independente da América? Alguém sabe? Tirando os Estados Unidos. Da América Latina, você pode dizer. Quem? O Haiti, 1804. Né? Lá você teve, inclusive, né, até a Boitempo publicou aqui os jacobinos negros, não é? Liderados por Toussaint Louverture e tal, fizeram uma guerra de independência. Mas foi engraçado isso, porque o próprio Toussaint, antes de liderar a independência do Haiti, lutou do lado das tropas do Napoleão, tal, né? Só que depois ele tenta fazer a independência do Haiti, e além das questões internas, políticas, você tinha as questões econômicas, que eu acho que começa a dar um tom do que vai ocorrer nos processos de independência da América Latina. Haiti, depois vem a Argentina, em vários lugares vão acontecendo processos de independência, né? Uma das coisas que eu queria chamar a atenção, por exemplo, olha, o Haiti é 1804, o Hidalgo no México em 1810, o Artigas no Uruguai em 1815, né? O próprio Brasil vai ter várias revoltas, e já não são aquelas revoltas nativistas. Lembra que a gente aprendia na escola? Revoltas nativistas. Lembram disso? Aclamação de Amador Bueno, Felipe dos Santos, 1720, lembram disso? E depois nós vamos ter realmente já propostas de, pelo menos, construção de um país. Eu diria que o primeiro grande chacoalho que esse Brasil vai ter é lá no Nordeste. Lá em Pernambuco. Tem pernambucano aqui? Opa! Vocês sabem, lá, 1817, a Revolução Pernambucana. Depois você tem 24, a Revolução da Confederação do Equador, não é? Frei Caneca, que é quando o Frei Caneca é fuzilado, porque ele participa em 17 também. Frei Caneca não é só um shopping aqui em São Paulo, né? Frei Caneca é um dos heróis do Brasil, do povo brasileiro. A gente esquece, nós temos heróis, temos referência. Frei Caneca é um, lutou em 17, lutou em 24.
a coisa era, ele era um líder tão forte que ele tinha que ser fuzilado, ninguém conseguiu fuzilar ele, e quando se formou o pelotão de fuzilamento, teve um soldado que teve um infarto, porque ele era um grande líder popular, né? Depois nós tivemos 48, a Revolução Praieira, já com elementos socialistas utópicos, né? Então começou a ferver ali em cima. Por isso que é frevo, porque está fervendo faz tempo, né? Lá. Mas você vai ter outras rebeliões, a Guerra dos Farrapos, né? Mas o que acontece é uma coisa interessante. As outras rebeliões, Farrapo, Cabanada, Sabinada, Balaiada, foram todas afogadas em sangue. Que aí começa a dizer o seguinte, o Brasil fica independente e até cria uma constituinte. Mas espera aí, como é que você fica independente? Diz que é liberal, né? Cria uma constituinte e a maioria do povo é escravo, não vota. Escravo não vota. Mas também tem o cara que ele não é escravo, ou é branco, ou é negro, ou liberto, ou é pardo, não importa, mas ele não tem dinheiro, também não vota. Porque quando se fez a Constituição de 24, né, uma Constituição onde você tinha um voto censitário, dependia de quanto você ganhava para votar e ser votado. Então, a maioria ganhava pouco, você tinha que ter um X, porque se calculava a tua riqueza pelo número de litros que você consumia de mandioca, de farinha de mandioca. Quantos litros o senhor consome por ano? X, então não pode. Você tem que X mais 1, aí você pode. X mais 2, você pode ser até senador, né? X mais 1, só deputado, aí vai. Então, uma das coisas que vai dificultar o processo de independência da América Latina, estou usando o Brasil como exemplo, né, é, primeiro, essa elite que se forma aqui, sem nenhuma perspectiva democrática. Como é que você vai ter democracia numa sociedade baseada no trabalho forçado, num trabalho escravo? Como é que você vai ter uma sociedade civil burguesa? Pensar ainda na sociedade civil burguesa, né? Uma Bürgerliche Gesellschaft, como diria o Marx, né? Uma sociedade civil burguesa. Como é que você vai pensar uma sociedade civil burguesa onde a maioria dos cidadãos são escravos? Ou os trabalhos forçados, né? Mesmo quando você pensa no México, em 1810, se faz até uma distribuição de terras, mas, na sequência, vai ter sempre uma contra-revolução permanente. Na América Latina, teremos contra-revoluções permanentes. Repressões aos movimentos populares permanentemente. Para manter o quê? Exatamente a diferença entre você ter uma economia moderna, fundamentada num processo de industrialização, no assalariamento, né, dos trabalhadores, ou uma economia fundada na exploração e no atraso, exploração do camponês, exploração do trabalho escravo, ou no atraso, né? Se você pensar no Brasil a abolição da escravidão, né, o que a gente pode denotar da abolição da escravidão na América, no Brasil, no caso, né? Quando porque foi um processo gradual, lento e gradual, né, bem brasileiro, né, lento e gradual, como foi o fim da ditadura, né, como foi a chamada redemocracia. Eu quero dizer que eu estou com a Marilena Chauí, nunca teve democracia no Brasil, atenção, né? Nós vamos ver isso por quê. Esse processo, pensar na questão da abolição da escravidão, é piada. A lei do ventre livre. O carinha nasce... Não, a lei do sexagenário é a primeira. Não, o carinha, quando fizer 60 anos, ele já vai ser livre, mas o cara morreu com 50. O cara trabalhava dia e noite, no sol, na lavoura, né? O negro, com 40 anos, parecia ter 200, porque ele estava todo quebrado de trabalhar. Então, primeira demagogia. A lei do ventre livre, legal, meu filho nasce livre, mas o pai e a mãe são escravos, ele vai ser criado aonde, meu filho? Com os escravos, vai morar na senzala. E aí, quando se faz a abolição da escravidão, não tem nenhum projeto de absorver esses ex-escravos no processo produtivo. Muito pelo contrário. Eu acho que a escravidão está em processo, a abolição está em processo ainda. Ela não se concluiu, ela não se completou. Por quê? Porque se criou um decreto de marginalização do negro no Brasil. Para onde que ele foi? Para o morro, para as periferias, para as palafitas do Nordeste. Onde estão esses negros no processo produtivo? É um percentual muito pequeno que virou operário, que virou um proletário rural. É muito pequeno. A maioria ainda está nas periferias da cidade, desempregado, sendo morto pela polícia ou sendo preso.
na medida que nós temos aí a maior população carcerária do Brasil é negra, né? Então, quer dizer, isso não vale só para o Brasil. Quando você pensa no Peru, por exemplo, né? O Peru, a maioria desses índios que perderam terra, porque os índios no Peru, eles lutaram muito, fizeram muitas revoltas. Tem uma revolta dos anos 50, importante, lá no Peru, que é a revolta contra a ferrovia, a Cerro del Pasco Corporation, né? Tem até um livro, um maravilhoso romance do Manuel Escorza sobre isso, que é o Bom Dia para os Defuntos, né? Em espanhol, Redoble por Rancas, né? Quer dizer, contando essa história dessa grande rebelião, não é? Que foi afogada em sangue. Não é que é só aqui que afoga em sangue. A Revolução do México, como é que ela termina? Com uma grande repressão com o assassinato de Zapata e de Pancho Villa, e com uma grande repressão aos camponeses, né? Quer dizer, então, quando você pensa a América, o processo de luta democrática na América, ela não pode ser uma luta democrática como foi feita nos Estados Unidos, ou como foi feita na França ou na Inglaterra, nas suas revoluções burguesas clássicas, no caso, Inglaterra e França, ou na via americana, a via estadunidense, do processo de revolução burguesa e de democracia. Aqui, o caráter da democracia não pode ser o mesmo caráter da democracia desses países que viveram processos históricos específicos. Aqui, na América Latina, a luta pela democracia ela tem um outro caráter. O professor Mesaros, ele gostava de dizer o seguinte. Primeiro, eu vou ficar bravo com ele, porque ele morreu no momento que ele não podia ter morrido, né? Isso é um pito que eu passo nele, né? Sempre. Morreu no momento que ele não podia ter morrido, que é esse momento que nós estamos vivendo no mundo, que é o momento de retrocesso da democracia. Provavelmente alguém vai falar sobre isso nos outros dias. Eu estou só tocando aqui no assunto. Mas, no caso da América Latina, você pode dizer o seguinte, sempre nós tivemos momentos de avanço de luta democrática. E sempre tivemos vamos dizer, um obstáculo, que é como é que você constrói democracia em países onde a burguesia tem um perfil de uma burguesia oligárquica. Isso é um dado, né? Basta a gente ver no Brasil de hoje. E não é só o Brasil. Pega o Brasil, pega o que ocorreu na Guatemala, no Equador, na Guatemala também, mas no Equador, né, onde você tem um forte movimento popular indígena, mas que não fala só pelos índios, fala pelos trabalhadores urbanos, pelos trabalhadores rurais, pelos índios, né? São poderosos no seu movimento, mas são fracos nos partidos políticos. É coisa engraçada isso lá. Quando eu estive lá, fiquei impressionado. Os partidos de esquerda são fracos, os movimentos são fortes, mas os movimentos têm limites também, porque não tem perspectiva de tomada do poder, é só pressão. O caso do Lênin Moreno ficou muito claro. Pressionaram. Lênin fez a repressão, eles aumentaram a pressão, Lênin recuou e, legal, agora vamos continuar. Isso é um dado, né? Que talvez seja um dos grandes problemas da democracia, do jeito que se quer a democracia na América Latina, né? Para concluir, quanto falta para concluir? Você disciplinado. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, né? Colocando é um papo, não dá para falar sobre tudo. Mas eu quero dizer o seguinte, a perspectiva de aprofundar a democracia na América Latina viveu também uma outra experiência, que eu queria tocar rapidamente. Foram as experiências sociais democratas da América Latina. Por exemplo, no Uruguai, as experiências lá do próprio Equador, com o Correia, do Paraguai com o Lugo, do Brasil com o Lula e / Dilma, né, pelo menos o primeiro mandato, que, de certa maneira, disse assim, puxa vida, estamos respirando, né? Tem políticas públicas, né? Tem Bolsa Família, tem cotas para raciais, étnicas, tal, né? Foi um avanço? Foi. Mas como ele foi construído? Essa é a questão. Eu diria o seguinte, tirando Cuba, que fez uma reforma radical através de uma revolução, onde, vamos dizer, existe lá uma democracia substantiva, voltando para o Mesaros,
Mesaros dizia, só é possível na América Latina a construção de uma democracia substantiva. E tem um sentido essa fala. Lembra que eu falei que a democracia burguesa é formal, porque ela abole a propriedade privada no plano abstrato. Você só consegue aprofundar a democracia na América Latina, eu diria no mundo, também não é só um problema da América Latina. Você só consegue aprofundar a democracia se você democratiza o plano concreto que são as relações sociais de produção. Ou seja, são os meios de produção. Ou seja, que a sociedade passe a controlar os meios de produção, o que se produz, para onde vai o dinheiro e o que aquilo que ela quer, no sentido de uma sociedade avançada e democrática, radicalmente democrática. Né? Me parece que aí se vincula, aí a minha opinião, né, que a luta pela democracia substantiva é a luta pelo socialismo, com todos os problemas que a luta pelo socialismo criou na humanidade. Né? No caso da América Latina, quer dizer, essas experiências que a gente viveu da social-democracia, com Lula, no Uruguai, com o Mujica, mesmo antes com o Tabaré Vázquez, com o Mujica, tal, né? Pode falar. Venezuela, esqueci, é óbvio. Venezuela vive um momento de crise, mas vive também uma crise que organiza os movimentos sociais. Eu acho que ali é muito diferente, né? Quer dizer, uma coisa a gente vê a Venezuela pela Rede Globo, né? Rede Globo, tem uma crise, está tudo perdido. Os caras produzem petróleo, não pode estar tudo perdido, né? Ainda que tenham problemas econômicos. Mas lá também se organizam os movimentos sociais. E lá também tem luta de classe. Todos os lugares têm luta de classe. A grande questão é como é que você organiza os movimentos sociais, como é que você aprofunda a democracia, mas, ao mesmo tempo, arruma a economia na perspectiva da sociedade, da maioria dela, que são os trabalhadores. Então, não adianta você fazer o seguinte, eu crio Bolsa Família, eu crio cotas, eu crio um monte de programas que são ínfimos em termos do que se produz, e faço aliança com o monopólio, com o capital financeiro, com o agronegócio, e no primeiro momento que ameaçam uma crise, eles dão um golpe, tiram a presidente e põem um maluco como esse que está na presidência do Brasil, que é esse energúmeno, que é esse presidente do Brasil, né? Que não me representa, diga-se de passagem. Né? Quer dizer, na verdade... Mas eu acho que não nos representa, né? E, na verdade, quer dizer, eu acho que nós temos que avançar. Não dá para você fazer o seguinte, olha, nós vamos criar programas sociais, legaizinhos, tal, vagas na universidade, Bolsa Família, mas nós temos que controlar o processo produtivo. A América Latina ela tem que aprofundar a democracia na perspectiva de que os meios de produção, os destinos da economia, estejam na mão do povo, e não na mão dessas oligarquias burguesas, né, que estão no poder desde 1500, pô. Não dá. Quer dizer, isso não é uma coisa só do Brasil. Quando eu estava escrevendo esse meu livro, Os Portões do Éden, tem um sentido ele chamar assim, porque toda a discussão do direito tem a ver com a queda do homem, o direito natural ou não, tem o perdão de Deus ou não, por isso que chama assim. Quando eu estava escrevendo isso, eu fiz uma pesquisa, eu estava em Florença, recolhendo material para escrever esse livro. Porque uma parte eu falo do Renascimento. E eu estava recolhendo material, né? E eu peguei uma estatística que tem na Itália de que 90% das famílias ricas de Florença eram ricas no Renascimento. Não é o Brasil só, não é só a América Latina. Eu digo o seguinte, o conjunto dessa economia, pelo menos depois do século XVI, né, ela continua na mão de minorias que têm aí séculos de poder e de opressão. Então, obviamente, aqui a coisa é mais grave, porque nós somos mais pobres, não é? Porque a nossa burguesia optou por construir uma economia subordinada aos grandes polos econômicos, ao imperialismo. Vocês vão ter uma professora que vai falar sobre isso amanhã, a Virgínia, que está aí, ela é especialista nessa questão do capital imperialismo. O capital imperialismo ele é resultante do quê? De todo esse processo de construção do capitalismo que fundamenta-se na expropriação do trabalho e na exploração dos povos. E como essas classes dominantes da América Latina se organizaram para ser melhor explorados e aproveitar a exploração e pegar uma casquinha. Então, é a tal da inserção subordinada na economia internacional, né, que mais tarde vai se transformar na economia imperialista.
Então, eu acho que os desafios estão aí. Como é que a gente constrói, na América Latina e no nosso país em particular, aproveitando esses últimos 10 minutos, eu não vou falar todos os 10 minutos, porque eu quero ouvir vocês, né? Como é que a gente vai construir nesse continente, nesse país que é o nosso, que já é de per si um continente, o tamanho desse país, né? Como é que a gente vai construir e organizar um aprofundamento naquilo que o Mesaros cobrava da gente, né? A necessidade de você construir uma democracia substantiva. Deixo aqui a pergunta, e agora a gente vai para as questões, e a gente fazer o debate. É isso aí. Obrigado, viu, gente, pela atenção. Bom, muito bom, obrigada, mas eu estou esperando aqui as questões de vocês impressas. Tem mais uma ali, eu acho, a pessoa levantou a mão. Elas vêm por escrito. Não é assim que funciona. Elas vêm por escrito e a gente lê. Mas eu vou aproveitar, enquanto elas não chegam aqui, já vou fazer algumas minhas. No seu texto aqui, que você fez na apostila, que, aliás, o PDF dela pode ser baixado no site do evento, quem está disponível, quem quiser, tem os textos, os resumos, né, de cada aula e textos complementares. Então, é um material bem legal, didático do curso. E no texto que você entregou aqui para o curso, para a sua aula, na página 19, você desdobra questões para pensar a democracia hoje, né, para pensar a democracia na América Latina hoje, e divide essas questões em duas. A primeira delas é o que você chama de uma crise de subjetividade das classes trabalhadoras, que, daí cito aqui você, né? Está na 19, na passagem da 19 para 20, bem embaixo ali. Você fala assim, um dos maiores problemas a serem enfrentados é a questão da crise de subjetividade das classes trabalhadoras que, nesse momento, não encontram referências organizadas que possibilitem a elaboração de um programa mínimo de ação e de crítica político-civilizatória com a proposta de radicalizar e aprofundar a democracia. Aí eu coloco a pergunta, né? Que relação... por que essa crise de subjetividade se desenvolve, né? Qual é a origem dela, na sua avaliação? E como sair dessa crise, né? Como ela pode ser superada, né? Que relação deve se estabelecer entre as classes subalternas e as alternativas, né? Ou as tentativas de organização dessas classes? E eu acho que agora, se eu puder, senão vou monopolizar a fala aqui. Obrigada. Agora vamos ver o que vem aqui do pessoal. Opa. Eu vou fazer. Não, 5. Eu vou fazer uma que eu acho que, inclusive, tem a ver com a que eu já fiz, e você responde essas duas, e aí, enquanto você responde, eu vou sistematizar aqui para ver se tem repetidas. Pode? Aí, obrigada. Estamos próximos das eleições na Bolívia, Argentina e Uruguai. Gostaria que o senhor comentasse o que isso significa na luta do povo da América Latina, as eleições. Isso. Da Marta Raquel, da Rede Jornalistas Livres. Então, eu vou deixar você comentar essas duas, que eu acho que se relacionam, e, enquanto isso, eu vou organizar as outras aqui. Olha, boas questões. Obrigado, Dani, pela questão. Essa outra que chegou. Primeiro, é o seguinte, tem uma crise de subjetividade da classe trabalhadora, e não é do Brasil só.
Eu acho que houve uma desorganização dos trabalhadores através das reestruturações produtivas. Essa é a primeira questão. Quer dizer, você enfraquece a solidariedade dos trabalhadores através de... Mas são ações, eu diria, algumas intencionais, outras resultantes da própria dinâmica da economia mundial, do capitalismo mundial. De certa maneira, a desorganização da consciência do trabalho, né, aumenta, porque aumenta também a alienação do trabalho. Né? Você desorganiza o trabalhador, você cria uma sociedade de um capitalismo feroz e de alta produção de mercadorias, de alta exclusão de trabalhadores do processo produtivo, do surgimento do trabalhador precarizado, portanto, desorganizado no processo sindical, né? E da crise dos próprios partidos de esquerda, do próprio projeto socialista. Né? Começar pela crise do projeto socialista, quer dizer, o fim da União Soviética, do leste europeu, dessas experiências socialistas na Europa, né? Ela causou impacto no movimento dos trabalhadores, não tem jeito. Por mais que a gente diga, não, mas criou um impacto porque cria aquela questão, bom, mas não tem a referência. Antes, ou bem ou mal, você dizia, não, mas tem a União Soviética lá, né? Pô, peraí, só que não tem mais a União Soviética, primeiro. Segundo, você também teve uma desarticulação das formas clássicas de organização dos trabalhadores. Né? Eu me lembro que, quando eu era garoto, eu tinha uns amigos na minha rua, que era interessante, o pai dele era metalúrgico, o avô dele tinha sido metalúrgico e ele estudava no SESI para ser torneiro mecânico, que era o up, né? O ponto alto naquele momento de um trabalhador da fábrica. Né? Então, isso era uma... Hoje, o cara perdeu o emprego, ele não volta mais para a sua função. Né? E pior, ele não volta mais e vira um trabalhador precário que vive numa linha entre virar bandido e ser um trabalhador precário. Isso é um dado objetivo. Né? Às vezes o cara é camelô de dia e assalta de noite. Porque não é só porque ele precisa, porque também desagrega a consciência. O Engels dizia, num livro maravilhoso do Engels jovem, do jovem Engels, quem assistiu aquele filme, O Jovem Marx, né, sabe que quando ele vai para a Inglaterra e conhece aquela operária que é mandada embora da fábrica do pai dele, só para quem não se tocou, aquela operária foi a companheira dele ao longo da vida. E foi ela que abriu a entrada dele nos lugares da classe operária. Ele, um burguês, né? Ele não era um burguesinho, era um burguesão, né? Que entrava nos bairros e nos bares operários. Então, esse livro que ele escreve, que até há muito tempo publicou, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ajuda muito a compreender um momento onde ele fala, o trabalhador que vive no meio desagregado cria também uma consciência desagregada. Se você desagrega o cara perde o trabalho, perde a dignidade, fica muito difícil você exigir do cara algum comportamento ético. Não estou justificando o cara virar bandido, mas estou explicando sociologicamente, como sociólogo, que sou, as razões, não é, do banditismo. Quer dizer, você tem uma desagregação social, psicológica também, não é só social, psicossocial. Então, esse processo de desagregação que o cara vive, né, também faz com que ele desagregue a consciência. Qual é a perspectiva dele? É o cotidiano, é o mundo imediato. E o pior é que nós estamos vivendo, quase todo mundo, pensando no mundo imediato. A gente não está pensando mais no futuro. O teu futuro, quando você pensa, você morre de medo. O futuro é nebuloso, você não consegue ver. Eu vejo pelos meus filhos. Pô, né? Tenho 3 filhos. Pô, né? O mais novo fala, bom, eu estou fazendo direito, mas não sei se eu vou conseguir um dia ser advogado. Né? Percebe? Quer dizer, por quê? Porque você tem esse momento muito difícil do mundo. Ora, isso cria uma crise de subjetividade muito grande. Né? Olha, quando eu era garoto, me lembro que eu andava pelo ABC, os operários se vestiam como operários. Eles tinham uma forma estética. Põe um bonezinho, um capotão frio, usavam bolsa. Né? Era muito interessante. Você olhava aquele operariado e ele tinha uma estética do qual ele se orgulhava.
tinha uma identidade. Hoje a identidade está dissolvida. Me lembra muito aquele filme Eles Não Usam Black Tie, que vocês devem ter visto, o filho do líder da greve, que não está nem aí para nada. No final ele vai embora. É o que aconteceu com uma parte dos trabalhadores e com uma parte da sociedade. Né? Eu tenho família de classe média. Né? Sou da classe média. Meus primos, que na juventude comigo iam nas passeatas, tal, né? Ele fala, não, eu estou preocupado com ganhar a grana amanhã, porque eu preciso juntar um dinheiro para comprar o meu apartamento no litoral. Esse é o máximo de futuro que o cara está pensando. Ele não pensa no futuro social. Então, eu acho que isso cria a que eu chamo de crise de subjetividade. Né? Você tem um conjunto, você vive o tempo todo ameaçado em ser precarizado, em ser mandado embora do seu trabalho, perder a sua aposentadoria, principalmente com as ofensivas neoliberais, não na América Latina só, mas no mundo. Né? Por exemplo, minha tia na Itália, eu sou de uma família de descendentes de italiano, tenho parentes lá, minha tia na Itália, quando ela fizeram uma reforma na Itália, reforma da Previdência, onde ela não só perde a pensão de viúva, como ela perde uma parte do seu salário. Então, ela vive, hoje, numa situação muito difícil. A sorte dela é que ela tem um apartamento, que ela conseguiu comprar quando era jovem. Né? Então, quer dizer, é um processo de ação ofensiva neoliberal sobre os direitos dos trabalhadores. E aqui, o pouco de direito que tinha já dançou. Pensar na América não é só do Brasil. Agora, tem perspectivas, que eu diria, na Argentina, mas também sempre aquela coisa assim, o governo Kirchner não é muito diferente do governo Lula. Acordo para tudo quanto é lado. Né? Acordo com banco, acordo com agronegócio, acordo com monopólio nacional, internacional e tal. Aí vai dizer, nunca na história do Brasil um banco lucrou tanto. Pô, peraí, a perspectiva dos trabalhadores não é essa. Percebe? Quer dizer, por mais que você fala, bom, tem positividades, claro que tem, mas eu acho que não basta. Nós vivemos essa experiência. Eu acho que essa lição a gente já aprendeu. Né? Como diz a música do Beto Guedes, né? Lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu acho que é isso. Né? Então, me parece que, claro, é importante que você tenha uma vitória dos setores democráticos na Argentina. Eu acho que na Bolívia a coisa está mais tranquila, porque você tem um governo mais estruturado, mas lembrando que a economia da Bolívia não tem peso. Quando você pensa na América Latina, você tem que pensar em 3 países, pela ordem, Brasil, México e Argentina. É ali que a coisa muda. Se muda aqui, muda o resto. Então, a luta que vai se travar, no México você tem um governo social-democrata. Eu não tenho ilusão. Eu não tenho ilusão com social-democrata. Ponto. Né? Eu quero dizer para vocês isso. Em 1919, esses caras entregaram a Rosa Luxemburgo para a direita matar. Por isso que eu não tenho ilusão com eles. Nunca tive. Eu quero dizer isso, nunca tive. Né? Posso até fazer uma aliançazinha, mas eu não tenho ilusão. Quero dizer para vocês isso. Eles entregaram a Rosa Luxemburgo e o Cauli Becknet para a direita matar de porrada e jogar no rio. Então, eu não tenho ilusão com esses caras. Quero dizer para vocês isso. Agora, por outro lado, abre-se uma perspectiva boa, né, para a gente poder avançar, mas nós não podemos avançar com os mesmos vícios. A gente tem que avançar dizendo, sem aliança com o banco, sem aliança com o empresário. Primeiro porque eles não cumprem, está aqui a prova, pô. Vou fazer uma aliança? Vamos, você entra com a cabeça e eu com o martelo. Estou fora. Diz aí. Bom, questões bem interessantes. Já queria agradecer. Eu dividi as perguntas em 5 eixos aqui, mas foram muito mais que isso, então fiz um esforço aqui meio um pouco arbitrário, mas eu li todas e tentei considerar todas as perguntas. Eu acho que a gente pode começar, talvez, com um bloco bem de discussão contemporânea sobre o que é pensar a democracia depois da experiência da chamada Onda Rosa, né, o Pink Tide, que é a experiência dos governos progressistas na América Latina, a maneira como se denomina, né, essa experiência. Então, o que é
como pensar a democracia depois da experiência da ascensão de governos de esquerda, de inspiração progressista e democrática na América Latina, mas que mantiveram, em alguma medida, um programa econômico e político conectado ou nunca definitivamente apartado do neoliberalismo como orientação política econômica mais geral. Então, esse é o primeiro nó. E o segundo, que é um desdobramento desse, é como interpretar os exemplos de insurreição política que vivemos hoje, nos vários países, em vários momentos, alguns mais vinculados à população indígena e às comunidades do interior, outros mais urbanos e de juventude, estudantes, etc. Como interpretá-los, em que medida esses processos de insurreição, de luta popular, se vinculam ou não a uma nova forma de pensar a democracia, um projeto democrático para o continente. O que se conecta a um terceiro ponto, né, nesse bloco, que é se é possível pensar a democracia na América Latina a partir da referência mitológica que já se compartilhou muito, né, da figura do libertador, dos processos de constituição da pátria, né, do Estado-nação no continente. Tem uma questão em particular bem interessante, né, em que medida a pátria, o Estado-nação, é ainda uma referência num processo em que parte das lutas subalternas é formado por lutas de imigrantes, justamente daqueles que não compõem o Estado-nação do ponto de vista típico, né, tradicional, mas que vêm de fora, vêm da margem, né, desses lugares, tanto na periferia como no centro do capitalismo hoje. Então, acho que esse é o primeiro bloco de questões. Simples, né? A culpa é de vocês. Olha, eu acho que a primeira a gente estava começando a falar, quer dizer, como você pensar a democracia na América Latina com esses entraves que a gente tem. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é desmontar a autocracia burguesa. Tem um nome isso, né? Autocracia burguesa. Por que autocracia? Porque a tradição, eu não vou usar autoritarismo, para mim autoritarismo não quer dizer nada. É igual sociedade civil organizada, quer dizer o quê? Nada. Porque a sociedade civil organizada se organiza em uma perspectiva. Então, tem uma parte que se organiza contra o capital, outra parte que se organiza a favor do capital. Então, para mim, organizado aonde, cara pálida? Ponto. Né? É que nem quando eu vou fazer debate internacional, eu falo assim, não, porque o americano... Americano da onde, cara? Não, americano, da onde? Ele fala, não, americano, lá do América do Norte, do México, claro que eu sacaneio, do México. É do Canadá? Não, então ele é o estadunidense, americano somos todos nós. Então, é a mesma coisa, sociedade civil organizada. Todos nós fazemos parte dela, mas nós fazemos parte de uma parte dela. Então, a gente se organiza de um jeito, enquanto cada parte se organiza de um jeito. Né? É a mesma coisa quando você pensa na forma em que você tem que combater a autocracia burguesa. Eu acho que é o termo. Né? Quer dizer, é uma burguesia... retrógrada, sem tradição democrática, economicamente subalterna aos polos centrais do capitalismo e do imperialismo, e que, quando precisa, organiza a economia na perspectiva de continuar subalterna e complementar no plano da economia internacional. Um pouco o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, por que essa fúria, né, de desmonte? Porque você tem uma crise no mundo, uma crise, para mim, de não solução, que é uma crise de superprodução, de superacumulação, tanto faz, né, que impede que você tenha políticas de desenvolvimento. Por quê? Porque o capitalismo sempre trabalha a gente sempre, quando analisa o capitalismo, a gente trabalha com a ideia das crises cíclicas. Né? O capitalismo tem crises, ele produz, ele cria uma crise de superacumulação, de superprodução, aí ele tem que resolver isso. A história do capitalismo foi resolver através de guerras.
Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com o equilíbrio atômico, fica difícil você fazer... Porque a guerra é ótima para o capitalismo. Pensa bem. Faço guerra, eu destruo tudo. Destruo força produtiva, indústria, mato operário, né? Faço o diabo. Mas, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou criando tecnologia nova, de guerra e tal. Aí eu tenho um dinheiro girando aqui em cima, que não está improdutivo, pego essa grana, invisto, reconstruo, faço uma nova economia, dou uma respirada até a próxima crise. Só que agora não dá para você fazer uma crise, uma guerra para destruir a Europa, para destruir a Rússia, para destruir os Estados Unidos, porque é uma guerra de fim de mundo, tem um equilíbrio nuclear. Então, isso criou uma insolubilidade no sentido do problema da superacumulação e da crise do capital, né? Cria o problema, você tem que ir levando com a barriga e você vai atacando o quê? As classes trabalhadoras dos países, terceirizando, criando um contingente enorme de subproletários ou de lumpenproletários, como vocês quiserem, né? Quer dizer, e diminuindo a inserção de trabalhadores no processo de trabalho direto, mas aumentando as mercadorias, né? Quer dizer, ou seja, é um processo de quem joga bilhar sabe a sinuca de bico, né? Ora, para isso, eles precisam, então, aumentar a presença deles em países, vamos dizer, intermediários do capitalismo. Então, para que o Brasil precisa produzir? Ele vai ter que começar a produzir consumir o que se produz lá. Então, você fecha as indústrias, que é o que, por exemplo, quando você pensa no projeto do Guedes, é isso. Eu fecho as indústrias, assalto o fundo público, meto a mão na grana do povo brasileiro, né? Dou para os bancos, fecho a indústria, aumento a agroindústria, quer dizer, transforma o Brasil de novo em colônia de produção de mercadorias agrícolas, agrárias, né? Commodities, como se fala em economia, não é? E consumo, e o Brasil passa a consumir os produtos industrializados dos Estados Unidos, da Europa, enfim, mas mais ali os Estados Unidos. Olha, o que fica muito claro é que a consequência disso é para que ter universidade? A universidade ela é importante quando você tem um projeto de desenvolvimento, de pesquisa científica. Ora, na medida que eu vou importar tudo, eu não vou até exportar o petróleo cru para importar o produto industrializado, e a gente aqui tem refinaria da melhor qualidade. Mas para quê? Porque o imperialismo nos impõe, nós vamos cumprir aquilo que o imperialismo está propondo para nós, que é uma nova divisão social do trabalho, com o aumento da miserabilidade do povo brasileiro, do povo da América Latina. Então, obviamente, o que nós temos que fazer? É fazer um embate com essa perspectiva. E não adianta vir dizer o seguinte: vamos fazer o embate fazendo um acordo, fazer um acordo com o banco, acordo com a indústria, com o monopólio, e eu dou aqui um Bolsa Família para você. Aqui, ó, a gente já viveu essa experiência, né? Então, o buraco é mais embaixo, portanto, eu acho que a luta tem que ser mais radical, não tem jeito, né? E aí, emendando com essa questão dessa luta na América Latina. Bom, nós temos uma radicalização na América Latina, é claro, que pode até, num primeiro momento, aparecer como uma questão eleitoral, né? Vamos votar aí na Kirchner, mas aquela experiência já foi vivida, né? Pode até dizer que você ainda tem que viver mais um pouco essa experiência, pode, mas eu acho que o povo já aprendeu muito, né? É uma experiência, sei que as experiências o povo aprende nessas experiências, né? Aprende como não errar. O povo brasileiro agora errou para caramba, quer dizer, na medida que percebeu os erros dos governos do PT, sociais-democrata, falou, bom, então agora tem... Porque no Brasil e na América Latina existe essa coisa da figura patriótica, da figura... Patriótica está errada. Da figura carismática, vamos assim dizer. É um fenômeno, não é só latino-americano. Pensar na Rússia tem o Putin, né? Aquela coisa do... Todo mundo gosta do Putin, todo mundo quer o Putin. Putin que pariu, né? O cara está lá, pô, né? Agora, você tem figuras, vamos dizer, que são carismáticas, mas que, em geral, não tem projeto do povo, popular, né? Então, por incrível que pareça, o Bolsonaro virou uma figura carismática. Como? Sem falar, né? Sem pensar, né? Um cara descerebrado, mas virou. Por que ele virou isso?
porque você tinha um outro líder carismático que não conseguiu responder às necessidades do povo e que, pior, né, foi vítima de uma grande manipulação, de um golpe, e está preso injustamente, que é o Lula, que seria o cara que ganharia as eleições. Mas eu também acho que essa política que o Lula fez, esses 2 governos do Lula, seriam impossíveis na crise mundial de hoje, né? Na cara que o mundo tem hoje. É outra coisa, né? Ainda que, com certeza, o Lula é muito mais inteligente, muito mais político, muito mais hábil do que essa anta que está aí no Planalto, né? Agora, de qualquer maneira, isso também não iria resolver a médio prazo, porque eu acho que nós teríamos aí pressões, teríamos... Né? Eu acho que é o que vai estar acontecendo na América Latina. O grande problema é que a gente tem como exemplo países que economicamente não têm força, né? Eu acho que quando você pensa em América Latina, você tem que pensar em grandes movimentos urbanos e de trabalhadores, porque é ali que você tem a força, mesmo sendo rurais, eles estão inseridos num processo produtivo moderno. É a gente, é o México, é a Argentina, né? Eu diria, com todos os problemas dessa Argentina que se desindustrializou, que virou um país produtor rural, agrário, né? Também não dá para dizer, como a Miriam Leitão, né? O Chile, a economia do Chile cabe em Campinas, perdoe o Chile, pô. Né? Então, em Campinas, talvez até sobre, né? Então, de qualquer maneira, nós temos... Agora, no sentido de você ter uma unidade latino-americana, uma unidade ideológica, de combater a autocracia burguesa e combater o imperialismo, é muito importante. Daí a ideia de nação. Eu acho que não dá para a gente abandonar a ideia de nação. Por quê? Mas não é uma ideia de nação xenófoba, claro. Quando você pensa a ideia, vamos construir um Brasil com os brasileiros que estão aqui. Os brasileiros que estão aqui são, inclusive, os estrangeiros que estão aqui. Eu mesmo sou filho de estrangeiro. Estou aqui, ó, né? Mas meus pais eram estrangeiros. Estou aqui. Estou aqui fazendo o combate. Então, eu acho que o Brasil é um país de estrangeiros, é um país, todo mundo é estrangeiro, tirando os índios. Mas eles também são, porque eles vieram lá da Malaio-Polinésia. Então, todo mundo aqui, ou mais recente, ou mais antigamente, veio de fora, né? Até os índios, né, que vieram lá da Malaio-Polinésia. Também lá eles eram estrangeiros, porque eles vieram da África, né? E aí foram andando, foram mudando fenotipicamente e viraram esses índios nossos aqui, não é? Então, é isso. Agora, eu acho que o fundamental é a gente fazer uma unidade política latino-americana, levando em conta as diferenças, e no caso do Brasil, ele é diferente, ele tem que pensar, por exemplo, numa unidade imediata com o Cone Sul, porque é isso a luta imediata é essa, né? Forçar esses países democráticos, integrar economicamente, mas não para continuar sendo o que eles são. Países que exportam são dominados por economias que têm um vínculo internacional. Nós temos que criar um mercado interno, fortalecer uma economia de mercado interno, por exemplo, né? Quer dizer, então, isso implica que a gente tem que sair daqui, depois desses debates, não falar, fez a catarse, falamos mal do capitalismo, né? Então, nós temos que falar o seguinte, falar mal do capitalismo, mas sair daqui e se organizar para a gente aprofundar essa luta, que é a luta pela democracia, pô, né? Então, é isso. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, quando você pensa, tentando juntar o resto, né? Quer dizer, quando você pensa a ideia de, vamos falar um pouco mais disso, de Estado-nação, eu acho que um pouco a esquerda abandonou essa ideia. Não no sentido do Estado burguês, né? Aquele Estado sou nacionalista, né? Obviamente não nacionalista meia-boca como é o governo Bolsonaro, né? Nacionalista que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele pode ser nacionalista dos Estados Unidos, né? Eu prefiro bater continência para a nossa, para a bandeira da Argentina, para a bandeira, né, do Equador, tal. Mas a ideia do Estado-nação é você forçar, né, a construção de uma forma brasileira e uma forma latino-americana de ser e de pensar. Nós temos já isso. Nós somos hermanos. A gente pode brigar com os argentinos, mas eles são nossos irmãos, a gente gosta deles. Só a gente briga no futebol, pronto, né? Eu acho que tem que brigar mesmo, nosso futebol é melhor que o deles. Mas, né, eles são nossos camaradas, assim, os caras que estão dividindo o espaço, não é, geopolítico conosco. Então, é fundamental a gente pensar uma unidade aqui, mas uma unidade com eles. Eles não são nossos adversários. Ao contrário, sem eles nós não vamos para lugar nenhum. E eles sabem que sem nós também eles não vão para lugar nenhum.
Então, é um momento que eu acho que é fundamental a gente criar essa consciência nacional, mas nacional latino-americana. Isso um velho sonho da América Latina. Né? Não é só do Bolívar, não é só dos exércitos dos Andes, lá esqueço o nome dele, do libertador da Argentina, o Martí, obrigado. Né? Não é só do exército do Martí, né? Não é só do José Martí, de Cuba, mas são Martim e Martí. Né? Quer dizer, enfim, eu acho que nós temos que construir, que regar essa ideia de uma América Latina unida. Nós não somos todos americanos só. Né? O Obama falou, afinal, somos todos americanos. Tá, é verdade, mas nós somos, antes de mais nada, latino-americanos. Temos diferença, inclusive, cultural com os anglo-saxãos. Né? Eu não gosto nem da comida que eles comem. Prefiro feijoada. Bom, então, e amarrar... Bom, as questões, eu amarrei elas em 3 blocos. Primeiro deles desenvolve uma coisa que você já começou a discutir agora, que é essa relação entre democracia e economia. Né? Você comentou sobre a questão do mercado interno, né? De como reconfigurar a economia brasileira em termos democráticos hoje, e as questões elas giram em torno desse tema, se perguntando o que significa isso, né? Concretamente. Pensar hoje, depois das experiências democráticas e da crise delas, né, possivelmente do colapso delas, é o tema do próprio seminário, né, o que significa pensar uma democracia em termos substantivos hoje, né, o que isso implica em termos da reestruturação, reorganização das economias na América Latina e particularmente a nossa. Mas, objetivamente, se isso mantém, né, os traços daquilo que se pensou durante muitos anos que seria a democratização da economia brasileira, né, e a própria noção de mercado interno, a relação das forças progressistas e socialistas com uma burguesia nacional que se entendia como democrática, progressista, se isso é válido em alguma medida hoje ou se não seria necessário repensar esses marcos. E ainda na relação entre democracia, para pensar isso que a gente está chamando de democracia substantiva, como pensar a relação entre economia e cultura, né? Também o que apareceu numa das questões, né, em que medida as relações sociais também não são mediadas por aspectos de hegemonia cultural, de construção de valores e paradigmas de consumo, de estilo de vida, de forma de conceber-se assim no mundo e na relação com os outros, em que ponto essas questões também não podem se restringir só ao aspecto do planejamento econômico. Duas pessoas tocaram num tema que pareceu bem interessante, importante, particularmente para nós aqui no Brasil, que é a relação entre democracia e criminalização dos pobres, né? Criminalização da pobreza e criminalização da população negra. Né? O fato de nós vivemos numa democracia, mas uma democracia que encarcera a população, que criminaliza as drogas, né? Que racializa o crime. Né? Então, até que ponto essa é, de fato, uma democracia e como é possível, do ponto de vista das políticas públicas, avançar no sentido da conquista de uma democracia efetiva. E a última questão diz respeito a essa proporção, né, entre representação e participação, se esses termos não deveriam ser repensados hoje, né? A relação entre a participação política, que é o engajamento ativo das pessoas nas decisões da polis, né, digamos assim, das decisões políticas da sociedade que a gente vive, em oposição a uma lógica de democracia como representação que tornou a relação do povo com a democracia uma relação muito ressecada, distante, né? Em que medida não seria interessante repensar esses termos, né? A participação e a representação dentro
de um programa, ou, digamos, de uma alternativa à crise das subjetividades, à crise da democracia que a gente vive no Brasil e na América Latina hoje? Tudo simples, né? Questões... Olha, eu acho que tem uma conexão aqui entre o primeiro e o segundo ponto, né? Democracia, economia e democracia substantiva. Você não faz democracia se você não controla a economia. Esse é o grande problema. Quer dizer, o que adianta eu dizer o seguinte? Porque qual é a fantasia da democracia? Porque a democracia tem uma fantasia, né? Por isso que a gente tem que pensar que existe uma democracia substantiva. Mas quando você pensa numa democracia, ela tem uma fantasia. Por exemplo, antes de eu vir para cá, eu sei que vocês vão falar, pô, você é um sofredor, porque você quer. Eu assisto aquele Jornal da Manhã da Globo. Assisto. Todo dia de manhã. Fico brigando com a televisão. Né? A minha companheira fala, já começou a brigar com a televisão logo cedo? Né? E eu assisto. Né? Então, eu estava lá, Miriam Leitão, hoje de manhã. Né? Por que eu insisto em escutar aquela mulher? Mas eu escuto. Não, eu estava me arrumando, eu estava saindo do banho, estava escutando. Né? Aí eu tomei até banho para vir aqui hoje, eu estou limpinho. Mas aí ela estava falando o seguinte, o grande problema é que o Brasil demorou muito de leiloar esse pré-sal, por isso que deu esse problema econômico. Tinha que ter leiloado desde o início, o Lula ficou enrolando, né? E agora, felizmente, nós vamos fazer um leilão, vamos doar, né? Leiloar o pré-sal. Quer dizer, se você pensar num plano da luta pelo aprofundamento da democracia, isso, o governo do Lula tinha razão. Não é que ele não tinha razão em nada, alguma coisa ele tinha. Por exemplo, além de ser corintiano, né, já é uma coisa para mim importante, ele era um cara que colocou que o pré-sal iria subvencionar uma série de necessidades brasileiras, subvencionar a educação, pesquisa científica. Por quê? Porque você tem um outro projeto. Né? Ainda que eu ache um projeto complicado, o neodesenvolvimentismo, né, é um projeto que, pelo menos, pressupunha você criar infraestrutura, que a gente chama, em economia, de departamento 1. Quer dizer, uma ação econômica de construção de bens de produção, ou seja, de máquina, de fazer máquina, não é? De produzir alta tecnologia para o país desenvolver. Ora, isso significa, portanto, que se você pensa na ideia de aprofundar a democracia, antes de mais nada é você aprofundar o controle democrático da economia. Primeira coisa. Obviamente, eu não sou daqueles caras que falam, não vamos mais produzir para o mercado internacional, só para o mercado interno. Isso é uma bobagem. Agora, é importante você ter uma economia que atenda às necessidades do mercado interno. E que ela vai ser, por exemplo, economia familiar. Um exemplo. Né? Economia familiar tira milhões de brasileiros da fome. Né? Sem precisar fazer muita força. Só você ter uma política de reforma agrária, distribuição de terra, distribuição tecnológica, de semente, financiamento. E você resolve, isso é um dos problemas. Quer dizer, você criar uma economia de roupas, né, mais forte para o mercado interno, enfim, criar uma economia direcionada à população trabalhadora do Brasil, né, para que possa girar a economia. Isso é importante, né, construção civil e tal. Agora, o importante também é a gente controlar. Qual é o controle social da economia? Não tem. O controle da economia é o Estado, que cobra impostos, e quem produz são os empresários. Né? E é pecado dizer hoje que você tem que ter o Estado na economia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Não, faça como fizeram no Chile, que as pessoas, os velhinhos se matam porque não têm o que comer. Ou na Grécia, como aconteceu isso. Então, obviamente, o controle social da economia, o controle social das políticas públicas, já é um primeiro momento. Né? O segundo momento é o controle direto dos trabalhadores do processo produtivo. Mas aí é uma luta que a gente tem que se colocar como uma luta imediata e uma luta mais a longo prazo. A imediata é essa. Qual é o controle que a sociedade vai fazer dessa economia? Né? Ela tem que ter um papel muito grande. E aí não tem jeito. É a sociedade onde o Estado, vinculado com os projetos da sociedade, implemente isso. Então, a luta é essa. Nós temos que ganhar a estrutura, o aparelho do Estado, para você começar a pensar numa conexão entre a forma de gestão da economia e a forma de gestão do país.
das leis, não é? Quer dizer, não dá mais para você ter um Supremo Tribunal Federal indicado por presidentes ou por outros juízes, né, que gastam uma fortuna, milhões de reais por mês, que o almoço é lagosta. Concorda? A lagosta o camarão. Perdão, o povo brasileiro não come lagosta, não come camarão. Porque o povo brasileiro come mal. Não estou dizendo para eles comerem mal, mas não dá para ter esse grau de crueldade, não é? Onde, é verdade, quer dizer, onde o cara que ele deveria zelar pela justiça, ele já é injusto na forma como ele é tratado. Ali naquele tribunal, ele tem um almoço, um jantar com lagosta. Me perdoe. Porque a lagosta pega o seu salário e vai comprar, pô. Se der, compra. Se não der, não compra. Né? Compra um peixinho lá, tal, frito, ele fica bom do mesmo jeito. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que repensar as formas. Quer dizer, o juiz tem que ser eleito, tem que ter um período, depois acabou, é outro cara que vem. Quer dizer, você tem experiência. Inclusive, até nos Estados Unidos tem juiz eleito. O xerife é eleito. Já que tudo que vem de lá é bom, vamos começar a eleger os delegados. Né? Seria ótimo. Já imaginou? Porque ia ter de torturador licenciado, né? Eleger delegado, né? Eleger juiz. Eu acho que são formas de controle, que são formas de luta que nós vamos ter que... É uma pauta enorme. Eu acho que a gente vai construir... A democracia substantiva é um processo de construção. Né? É um largo processo de construção. E de aprofundamento. Então, estou apontando algumas questões. Agora, é claro que isso tem que ter uma organização. E aí, de novo, aquela questão da subjetividade. Eu não sou daqueles... Quer dizer, primeiro, eu sou daqueles que saúda os movimentos sociais. Começo por aí. Eu acho que eles são fundamentais. Eu acho que nós temos aí movimentos sociais que são exemplos de luta democrática. O MST, o MTST e outros movimentos, esses movimentos por moradia, que andaram prendendo aí a nossa liderança, como é que ela chama? Isso, né? Quer dizer, prenderam a menina lá, agora soltaram por pressão da sociedade e tal. Eu acho esses movimentos todos importantes, né? Mas eu acho que eles não bastam. Aí que está o meu problema, aí é a minha opinião. Porque eu acho que esses movimentos, eles são soltos. Né? Por mais que você fale, mas o MST não é solto. Não, não é. Eu acho que ele tem um braço político, eu acho que ele é o melhor dos movimentos. Ele tem uma formação cultural, aquela coisa da cultura, ele forma politicamente, ele forma culturalmente, ele tem uma escola. Então é um baita do movimento, mas não basta. É um baita movimento, que eu respeito com muita profundidade. Respeito, gosto, quando eu posso, ajudo, colaboro, tal. Mas eu acho que não basta. Eu acho que nós temos que ter organizações que também tenham essa função de educar politicamente o conjunto dos trabalhadores, ou a maioria, ou aqueles que a gente puder chegar mais perto, né? E educar no sentido de que não basta você ir lá votar num cara legalzinho, ó, tem um cara legalzinho, vamos votar nele, vamos, é do partido X. Nós temos que construir os nossos organismos de luta e de emancipação. Ou seja, são partidos? Pode ser. Ou um partido? Não, acho que pode ser mais de um partido. Né? Partidos políticos, ou grupos políticos, ou organizações políticas que têm um compromisso visceral com os trabalhadores, com aquele que constitui a maioria da população. Né? Eu acho que a gente tem que cobrar isso. Esses partidos, nós temos que votar nesses partidos. Né? Mas também dizer o seguinte, não vai lá, meu filho, cair nesse cretinismo parlamentar, achar que você, sendo parlamentar, vai mudar o mundo. Você só muda o mundo se as massas estiverem na rua. Isso é um dado. Você só muda com o povo na rua. Né? E você não põe o povo na rua dizendo, vamos fazer uma eleição, né? Vamos... Eu vou confessar uma coisa para vocês. Fui numa reunião, eu vou contar um milagre, mas não vou contar os santos. São vários. Fui numa reunião para representar, para discutir com fundações, dessas fundações dos partidos. De esquerda, tal, partido tal, partido Y, tal, todo mundo de esquerda. Bom, o que estava acontecendo quando eu fui na reunião? A Amazônia em chamas. Né? Petrobras sendo ameaçada de desmonte, como continua tendo. Né?
repressão, avanço no desmonte da universidade, contenção de verba de bolsa. O que os caras estavam discutindo? Vamos fazer um seminário para discutir as eleições de 2020, porque 22 tem... Pô, eu dei um murro na mesa, eu e mais um outro cara do outro partido de esquerda. Porra, a Amazônia está em chama. Pô, tem a questão da Petrobras. Os caras estão desmontando a universidade. Vocês ficam discutindo eleição. Então, isso é um dado. Quer dizer, nós temos que pensar em partidos políticos que levem as lutas mais importantes. Eleição é importante, mas não muda. Minha opinião, eleição é legal. Você vota no carinha, mas o carinha vai lá no parlamento, vai fazer um jogo onde 90% dos caras que estão lá porque representam aqueles que nos oprimem, porra. Esse é o dado. Né? Aí, você percebe, quer dizer, nós temos que mostrar essa conexão para o povo. O povo do Rio de Janeiro está com o saco cheio, vota num juiz justiceiro que atira no povo de cima para baixo, de helicóptero, que mata a população negra, todo dia mata criança, porra. Morreu mais uma agora esses dias. Espera aí, meu. Né? Então, quer dizer, eu acho que se a gente pensar como a gente organiza, quer dizer, ir para partido político, eu sou favorável, que tem os partidos de esquerda, eu até acho que sem partido não funciona. Né? E acho que tem que ser partido de esquerda, comprometido com o projeto socialista, tem que ser movimentos de esquerda, mas tem que cobrar deles o seguinte: temos que ter uma centralidade de organizar os trabalhadores para a luta. Não é para votar, neguinho. Não é eu chegar lá e dizer a maior central sindical do mundo, da América Latina, não faz greve porque está pensando na eleição. Vocês sabem do que eu estou falando. Não é? O sindicato dos bancários, não, mas nós temos que ir devagar, porque sabe como é que tem a eleição. Pô, peraí, meu. Né? Quer dizer, você tem que subordinar a luta pela eleição à luta política, a grande luta, a grande política. Né? Então, eu acho que esse que é o dado. Quer dizer, como é que você só tira a condição que nós temos hoje? Porque qual é a condição que nós temos hoje? Primeiro, superexploração do trabalho. Segundo, você tem uma exclusão de pobres e negros, mas não é só pobre e negro, porque você tem combinações. O cara é pobre, negro, LGBT, né, por exemplo, ou o cara não é negro, mas é pobre e LGBT. Né? Então, nós temos que ter uma discussão, abrir a discussão na sociedade de como é que você para de criminalizar o pobre. Mas não é só o pobre, você criminaliza o diferente. As intersecções. Porque, né, você tem vamos dizer, os núcleos claros, núcleos mais definidos. Mas você tem as intersecções, operário, negro, pobre, LGBT, trabalhador rural, negro, pobre, LGBT, negra, pobre, né? E principalmente negro. O negro é o cara que é mais penalizado, né, na nossa sociedade. É o cara que toma tiro de cima para baixo, no helicóptero. Eu diria que o lugar mais perverso hoje para morar são nas favelas do Rio de Janeiro, Virgínia. Não sei se você acha, Virgínia é carioca, não sei se você acha isso, bicho, mas não é que todo lugar onde o cara mora com pobreza é ruim, mas morar no Rio de Janeiro hoje é você morar sob fogo. Você mora violento. Todos os dias você tem uma política de confronto, mas não é só para matar bandido. Aproveita, já mata também o excedente da população que fica cobrando imposto, que fica pedindo plano de saúde, posto de saúde, escola pública, vai matando para diminuir a demanda. Eu acho que só pode ser isso, uma coisa orquestrada. Como é que a gente breca isso? Indo para a rua. Né? Não dá para a gente ficar quieto, que nem agora, hoje, eu estava vindo para cá, ligando no maldito jornal, uma menina pobre, mas pobre, filha de gente pobre, lavradores aqui de uma cidadezinha do interior de São Paulo, tomou uma picada de escorpião. Até chegar a vacina, ela morreu. Porque na cidade dela, onde tem 25 casos de picada de escorpião, não tinha o soro para salvar a picada de escorpião. Você percebeu o grau de maluquice que a gente vive? A gente tem que ir para a rua, pô. Não tem muito jeito. Ir para a rua e se organizar. Temos que nos organizar para fazer essa luta de maneira organizada. Uma proposta política, um programa mínimo de unidade dos trabalhadores das esquerdas. A esquerda tem que se unir, precisa parar de... Eu sou o partido tal, porque eu sou o melhor. Mas eu tenho o marxômetro, sabe? Qual é o marxômetro medido? Mas não, tem o marxômetro meu maior, né?
E tem cara que nem é o social-democratômetro. Não, eu sou mais social-democrata do que você. A gente precisa se unir, pô, né? E a gente não se une por boa vontade, a gente se une em cima de um projeto político. Então, nós temos que construir. Esse tipo de debate ajuda a gente a pensar, né? São vários enfoques, provavelmente com enfoques diferentes, né? Mas esse é um tipo de debate positivo, porque nos vai colocar questões, não só políticas, mas questões também subjetivas. Vocês vão discutir aqui questões da feminilidade, questões de sexualidade, questões de cor, né? Que eu acho que são questões graves, importantes e candentes no Brasil, um país de maioria negra. Como é que um país de maioria negra você não discute negro, né? E você vai ter que discutir, vai ter que afrontar. É difícil, eu acho que é difícil pra caramba essa questão, né? Principalmente eu, um cara, que, quando eu vou discutir, os caras me dizem, mas você é sueco, meu filho, como é que você, com essa... Eu tenho um amigo meu, negro, né? Então a gente conversa, outro dia eu estava falando, ele falou, para você é muito fácil falar com essa cara de sueco. Bom, mas tá bom, mas eu sou brasileiro também, mas eu também quero entrar nessa discussão. Nós temos que trabalhar esse debate entre nós, né? Numa perspectiva de como é que você emancipa o trabalhador. O que quer dizer emancipar o trabalhador? Emancipar da opressão, pois é uma luta que não é para amanhã, mas tem que você começar a construir hoje. É isso, Dani? É isso aí, pô. Pronto. Eu queria, antes de encerrar, agradecer nossas duas colegas que se revezaram aqui na tradução das Libras. Agradecer mais uma vez o professor Antônio Carlos Mazeu pela aula e pelas respostas para o debate. E agradecer a participação de todas e de todos, porque sem as questões, certamente a gente não teria chegado a um debate tão frutífero. É isso. Obrigada.